Extra, extra. O grande circo nacional acaba de abrir suas cortinas mais uma vez, e o ingresso continua sendo pago com suor, imposto e humilhação. Escolha rapidamente seu lado, seu partido, seu ladrão de estimação, seu messias de palanque fabricado em laboratório eleitoral. Vista a camisa, pinte o rosto, brigue com a família, destrua amizades e defenda com fúria homens engravatados que jamais saberão teu nome, exceto quando precisarem do teu voto, da tua audiência ou do teu cadáver estatístico em alguma pesquisa sobre violência urbana. Eles prometem o básico, como se estivessem oferecendo milagres. Asfalto em rua esburacada vira obra histórica. Hospital funcionando por 3 dias consecutivos se transforma em avanço revolucionário. E o político que não rouba demais passa a ser tratado como santo canonizado pela televisão. Enquanto isso, o povo ajoelha diante de seus novos falsos deuses partidários, agradecendo pelo mínimo que já era obrigação constitucional. A República inteira virou um reality show de fanatismo ideológico, onde a verdade importa menos do que o meme compartilhado no grupo da família. Extra, extra, extra. Brasília amanhece novamente coberta pela fumaça da polarização, essa indústria milionária que transforma a miséria em combustível eleitoral. A esquerda acusa a direita de destruir o país. A direita acusa a esquerda de vender a alma da nação. E, no fim do expediente, ambos seguem aprovando privilégios, aumentando fundos partidários e garantindo aposentadorias impossíveis para quem vive do salário mínimo. Enquanto o trabalhador escolhe entre carne e gás de cozinha, o plenário discute seus próprios benefícios em velocidade recorde, numa eficiência que desaparece misteriosamente quando o assunto é saúde pública, segurança ou educação. O STF vira manchete diária entre acusações de ativismo político, decisões controversas e disputas institucionais que inflamam multidões incapazes de distinguir justiça de torcida organizada. O Congresso produz escândalos em escala industrial, o Exército reaparece em discursos inflamados e ambiguidades perigosas, e o povo, como sempre, permanece no papel de massa de manobra, dividido em trincheiras digitais, enquanto a corrupção atravessa governos, partidos e décadas com a tranquilidade de um funcionário público vitalício. Extra, extra. O pobre continua patrocinando o luxo nacional. A economia brasileira segue funcionando como uma piada cruel escrita para humilhar quem trabalha. Os mais ricos protegem patrimônio, negociam isenções, escondem fortunas em estruturas financeiras sofisticadas e assistem de camarote à inflação corroer o prato do cidadão comum. O pobre paga imposto no arroz, no feijão, na conta de luz, no remédio, no transporte e até na própria desgraça. Surgem bancos envolvidos em suspeitas, crises financeiras, manobras contábeis e operações nebulosas que desaparecem do noticiário na mesma velocidade em que apareceram, enquanto bilhões evaporam em esquemas, fundos, favores e interesses invisíveis. O trabalhador aprende desde cedo que no Brasil dívida pequena leva o pobre ao desespero. Mas dívida bilionária rende reuniões elegantes, acordos silenciosos e notas oficiais cuidadosamente ensaiadas. O sistema financeiro tropeça, os mercados estremecem, especialistas fazem discursos técnicos incompreensíveis e, no fim, quem paga a conta continua sendo quem jamais participou da festa. Extra, extra. A violência cresce, o crime organizado infiltra-se em estruturas políticas, domina territórios, influencia eleições locais e transforma comunidades inteiras em zonas de medo administradas paralelamente ao Estado. Facções se fortalecem enquanto discursos vazios se multiplicam em coletivas de imprensa iluminadas por flashes. A população vive entre balas perdidas, assaltos, massacres e estatísticas recicladas em campanhas eleitorais. Cada tragédia vira palanque. Cada cadáver, argumento. Cada crise, oportunidade de manipulação emocional. E ainda assim, milhões seguem defendendo políticos como torcedores defendem clubes de futebol decadentes. Não importa o escândalo, a incoerência ou a corrupção revelada. Sempre haverá alguém pronto para justificar, relativizar ou transformar criminosos de colarinho em mártires ideológicos. O Brasil deixou de discutir soluções há muito tempo. Agora disputa narrativas. A verdade morreu soterrada sob hashtags, cortes de vídeo e discursos inflamados produzidos para manter o povo eternamente distraído, cansado e dividido. Extra, extra.
O jogo da mentira continua oficialmente aberto. O mal continua usando cores diferentes para vender a mesma tragédia em embalagens ideológicas distintas. E você, cidadão exausto, segue acreditando que participa de uma grande guerra moral, quando na verdade apenas alimenta uma máquina que depende da tua raiva, da tua ignorância e da tua esperança desesperada para continuar funcionando. Eles fingem governar. Você finge escolher. E o país inteiro afunda lentamente sob aplausos, hinos partidários e promessas recicladas. Afinal, no Brasil, o absurdo não é mais escândalo, é tradição nacional. Extra, extra. O espetáculo continua e o público segue aplaudindo o incêndio enquanto a fumaça invade suas próprias casas. O brasileiro acorda às 5 da manhã, enfrenta ônibus lotado, salário miserável, comida cara e hospitais sucateados, mas ainda encontra energia para defender político milionário na internet como um cavaleiro medieval defendendo a honra do próprio rei. O cidadão que não consegue pagar uma consulta médica particular discute fervorosamente qual bilionário engravatado ama mais o povo. E eles amam mesmo. Principalmente durante a eleição, quando abraçam criança pobre, comem pastel em feira e descobrem subitamente que o Brasil existe fora dos condomínios de luxo e dos gabinetes refrigerados. Terminada a campanha, voltam imediatamente ao habitat natural. Carros blindados, seguranças armados, jantares empresariais e discursos ensaiados sobre sacrifícios necessários. Sacrifícios, claro, sempre feitos pelos outros. Extra, extra. O brasileiro foi convencido de que sobreviver virou privilégio. Ter comida na mesa agora é vitória pessoal. Conseguir emprego sem ser explorado parece prêmio de loteria. E quando o governo devolve uma migalha do dinheiro que arrancou em impostos absurdos, surge imediatamente uma multidão emocionada agradecendo como servos medievais diante do senhor feudal. Olha como ele trabalha! Gritam os devotos políticos, impressionados porque um parlamentar apareceu no próprio gabinete em plena terça-feira. O sujeito foi eleito para trabalhar, recebe salário gigantesco, auxílio para tudo, férias intermináveis, aposentadoria privilegiada, verba de gabinete, carro oficial, segurança, assessores e benefícios que fariam um imperador romano parecer humilde. Mas basta apertar meia dúzia de mãos e sorrir para a câmera que vira herói nacional. O padrão de dignidade brasileira foi enterrado tão fundo que cumprir obrigação pública já parece ato de santidade. Extra, extra. As redes sociais se tornaram manicômios ideológicos patrocinados por algoritmos e egos inflamados. Ninguém mais quer resolver problemas. Querem vencer discussões imaginárias diante de plateias invisíveis. O país inteiro virou uma guerra de fanáticos emocionalmente sequestrados por influências políticos que lucram com caos, medo e indignação. Cada lado possui seus sacerdotes digitais, seus profetas histéricos e seus seguidores dispostos a destruir qualquer um que ouse pensar fora da cartilha. O debate morreu sufocado entre cortes manipulados, manchetes sensacionalistas e vídeos de 15 segundos feitos para transformar assuntos complexos em slogans para pessoas cansadas demais para pensar. O brasileiro não lê mais notícia, consome munição emocional. Não procura verdade, procura confirmação. E quanto mais ignorante e agressivo alguém parece, mais autêntico é considerado. Extra, extra. Enquanto isso, os verdadeiros donos do poder seguem intocáveis, observando o povo se destruir em discussões inúteis, enquanto negociam cargos, emendas, favores e alianças nos bastidores. O inimigo nunca foi o eleitor pobre do outro lado político, mas convenceram milhões de pessoas de que sim. Então irmãos brigam, casamentos acabam, amizades morrem, e famílias se odeiam por causa de homens públicos que jantariam juntos tranquilamente no mesmo restaurante de luxo poucas horas depois de trocarem insultos performáticos na televisão. A polarização brasileira é o maior programa de entretenimento político já criado. Um reality show grotesco, onde o povo se mata emocionalmente enquanto a elite política renova seus privilégios em absoluta paz. Extra, extra. O crime organizado já não precisa mais se esconder nas sombras. Agora aparece em planilhas, contratos, alianças silenciosas e campanhas milionárias. Facções dominam bairros inteiros, enquanto autoridades fazem coletivas prometendo ações rigorosas.
que desaparecem assim que as câmeras são desligadas. A sensação de insegurança virou parte da identidade nacional. O trabalhador sai de casa sem saber se volta vivo, mas o discurso oficial insiste em vender estatísticas cuidadosamente maquiadas para parecer que tudo está sob controle. Afinal, nada pode atrapalhar a narrativa da vez. No Brasil moderno, números são flexíveis, princípios são negociáveis e verdades possuem prazo de validade conforme a conveniência partidária. Extra, extra. O mais impressionante é que o povo ainda acredita ser politicamente consciente porque repete frases prontas da internet. Acham que escolheram um lado por inteligência, quando na verdade apenas foram capturados por marketing emocional extremamente eficiente. Trocaram pensamento crítico por idolatria. Trocaram cidadania por torcida organizada. Transformaram eleições em guerra santa e políticos em entidades messiânicas incapazes de errar. E qualquer tentativa de apontar hipocrisia é imediatamente tratada como traição. O brasileiro não quer honestidade intelectual, quer conforto psicológico. Quer acreditar que existe um lado puro lutando contra o mal absoluto, porque admitir que quase todos os grupos políticos compartilham o mesmo apetite por poder seria doloroso demais. Extra, extra. O país continua afundando lentamente, mas com excelente engajamento digital. O hospital desaba, a escola fracassa, o transporte colapsa, a inflação humilha, o crime cresce, o imposto sufoca e a corrupção se reinventam com criatividade admirável. Porém, o importante é ganhar discussão online usando o hashtag patriótica ou revolucionária da semana. E assim a nação segue. Uma multidão cansada, explorada e emocionalmente manipulada, marchando orgulhosamente em direção ao abismo, enquanto grita slogans políticos como se fossem hinos de salvação. Extra, extra. O mundo inteiro parece preso em um déjà-vu histórico grotesco, reciclado em alta definição para uma população cansada demais para perceber que já viu esse filme centenas de vezes. O Brasil não está vivendo uma crise inédita, está apenas repetindo sua vocação histórica para o caos administrado. Mudam os slogans, trocam-se os partidos, atualizam-se os aplicativos de propaganda, mas a estrutura permanece exatamente a mesma. Concentração de poder, manipulação emocional, corrupção sofisticada e uma população dividida até a exaustão. Os jornais anunciam tempos perigosos, especialistas falam em polarização sem precedentes, líderes internacionais discursam sobre democracia ameaçada, extremismos crescentes e crise institucional, como se a humanidade tivesse descoberto ontem sua própria estupidez coletiva. Não descobriu. Apenas digitalizou o velho circo romano e entregou a internet para a multidão assistir à própria decadência em tempo real. Extra, extra. O planeta inteiro se tornou um condomínio de crises simultâneas. Guerras transmitidas como séries episódicas, líderes populistas transformados em celebridades, bilionários brincando de salvadores da humanidade enquanto acumulam fortunas maiores que economias nacionais inteiras. Países democráticos flertando com autoritarismo enquanto ditaduras aprendem a usar redes sociais para parecerem modernas. A verdade deixou de ser importante porque a sensação importa mais. O fato importa menos que a narrativa emocionalmente conveniente. E o cidadão comum, esmagado por inflação, ansiedade, dívidas e medo, se agarra desesperadamente a qualquer discurso que prometa ordem, vingança ou pertencimento. É assim que nascem os fanatismos modernos, não da força intelectual, mas do desespero emocional de massas cansadas de serem humilhadas pela própria realidade. Extra, extra. No Brasil, a esperança já parece um produto vencido, sendo revendido em campanha eleitoral. O povo ouviu tantas promessas de mudança que aprendeu a sobreviver anestesiado. Todo governo chega dizendo combater corrupção, salvar a economia, restaurar moralidade, defender democracia ou libertar o país de algum inimigo fabricado. Depois de alguns anos, descobre-se novamente esquemas, privilégios, alianças obscuras, manipulações institucionais e discursos contraditórios cuidadosamente maquiados por assessorias milionárias. A indignação popular dura até o próximo escândalo, porque o brasileiro foi treinado a consumir tragédia política como entretenimento diário. Escândalo já não revolta, apenas disputa atenção com futebol, fofoca e memes.
O absurdo se banalizou em níveis tão profundos que milhões já não esperam honestidade. Apenas preferem que o seu lado roube um pouco menos que o adversário. Extra, extra. O trabalhador brasileiro envelheceu antes do tempo. Não por idade, mas por desgaste psicológico. É impossível manter esperança saudável vivendo décadas sob promessas fracassadas, corrupção interminável e sensação permanente de impotência. A cada eleição, vendem ao povo uma batalha épica entre bem e mal. A cada mandato, descobre-se novamente que os bastidores continuam funcionando como um mercado persa de interesses, favores e conveniências. O cidadão assiste ministros brigando publicamente, instituições trocando acusações, parlamentares defendendo privilégios absurdos e empresários financiando narrativas conforme os próprios lucros. Tudo parece importante, urgente, histórico, até que nada muda de verdade. O teatro político brasileiro se aperfeiçoou na arte de simular transformação, enquanto preserva exatamente as mesmas estruturas de poder. Extra, extra. O mais cruel é perceber que o sistema nem sequer precisa esconder suas contradições. O povo já foi emocionalmente condicionado a aceitar incoerência como rotina. Políticos que ontem se chamavam de criminosos, hoje aparecem sorrindo em alianças estratégicas pela governabilidade. Defensores ferozes da moralidade tornam-se especialistas em relativizar corrupção quando o escândalo envolve seus aliados. Discursos sobre austeridade desaparecem diante de privilégios parlamentares. Gritam contra a censura enquanto tentam silenciar adversários. Pregam liberdade enquanto desejam controle absoluto sobre a narrativa pública. E a população, exausta demais para acompanhar tantas hipocrisias simultâneas, apenas escolhe qual contradição tolerar conforme sua preferência ideológica. Extra, extra. O século XXI prometeu progresso, informação e consciência global. Entregou burnout coletivo, manipulação algorítmica e guerras culturais infinitas. Nunca houve tanto acesso à informação e nunca foi tão fácil transformar multidões em rebanhos digitais histéricos. As pessoas não conversam mais, performam opiniões, não refletem, reagem, não investigam, compartilham. O ser humano moderno vive intoxicado por excesso de estímulo emocional, consumindo medo e indignação em escala industrial. E enquanto a população se destrói em discussões intermináveis sobre ideologias, identidade, religião, patriotismo ou moralidade, as estruturas econômicas e políticas seguem funcionando exatamente como sempre funcionaram, protegendo poder, preservando privilégios e transferindo o peso das crises para quem menos possui. Extra, extra. Talvez o verdadeiro triunfo do sistema seja esse: convencer o povo de que sempre se está prestes a acontecer uma grande mudança histórica, enquanto tudo continua girando no mesmo pântano moral de décadas atrás. A revolta foi transformada em produto. A esperança virou marketing. A indignação se tornou combustível eleitoral reciclável. E o cidadão comum continua acordando cedo, pagando imposto abusivo, vivendo com medo, adoecendo em silêncio e assistindo homens poderosos disputarem narrativas como atores cansados de uma peça que jamais termina. Extra, extra. E talvez seja justamente isso que mais destrói qualquer esperança restante. Perceber que não existe grande ruptura chegando, nenhum herói oculto surgirá, nenhuma eleição milagrosa corrigirá séculos de corrupção estrutural, ignorância coletiva e concentração de poder. O jogo continua porque foi construído para continuar. O sistema não falhou. Ele funciona exatamente como foi planejado. E enquanto milhões ainda brigam fanaticamente defendendo salvadores políticos imaginários, o tempo passa, a vida desaparece, o país envelhece e o povo continua preso nesse carrossel infinito de promessas, escândalos, crises e decepções recicladas. Extra, extra. No fim, talvez o maior cansaço não seja trabalhar, sobreviver ou pagar impostos. Talvez seja carregar eternamente a obrigação de fingir esperança em um teatro político que há muito tempo deixou de acreditar no próprio discurso.